Pois é, eu vou te dizer, Christian, Luísa, qual foi a minha reação quando eu vi o tweet do Petro? Primeiro, não só o Petro deu uma ordem ilegal, como ele cometeu um erro político abissal. Você negar pouso a cidadãos do seu país não pode. Não pode. Como assim? Você se negar a receber cidadãos do seu país. Isso é coisa de ditadura, isso não é coisa de uma democracia, como é o caso da Colômbia. Quer dizer, o primeiro erro do Petro foi numa coisa maluca dele lá, que ele decidiu que ele precisava enfrentar o Trump de alguma forma, de ele fazer esse gesto: não vou receber cidadãos colombianos. Mas como assim? E aí vem esse segundo ponto, que ele começar a bater boca com Donald Trump nos Estados Unidos, porque a Colômbia precisa muito da economia americana. Os Estados Unidos não precisam tanto assim da economia colombiana. Como disse o Trump na semana passada, eles precisam de nós não precisamos deles, né? Não é tão verdade assim, alguma coisa precisa. Entendeu? Se o Trump sair fechando também todos os mercados para os Estados Unidos, a vida dos americanos vai ficar muito ruim. A balança comercial americana é uma balança comercial negativa. Os Estados Unidos importam muito mais do que exportam, até por conta do tamanho da economia que tem. Mas isso quer dizer, em essência, que os Estados Unidos importam muitas das coisas que eles consomem. E que a população americana está acostumada a importar. Agora, com exceção das coisas que eles importam da China, todo o resto é um troço bem espalhado. Quer dizer, se o Trump comprar briga com 10, 20 países, possivelmente os cidadãos americanos não vão nem se dar conta de que algo mudou. Então, a sensação que eu tenho é que foi uma reação parecida quando o meu Shih Tzu rosna na rua para um Rottweiler, Pedro. Era a proporção de forças ali para bancar um negócio desse ficou parecida. Não sei, seu Shih Tzu... Eu, se fosse Rottweiler, teria medo. Christian Edward. Eu acho que é um jogo delicado. Porque o que o Trump está fazendo? O Trump tem um jogo, nesse começo de governo dele, de tentar mostrar para o público interno que, entre aspas, a América voltou. A América imperial, a América poderosa, a América que fala grosso, a América... América são os Estados Unidos, né? A América que defende o seu interesse nacional. Não é isso? A gente estava falando aqui outro dia de McKinley, desses personagens todos. Né? Então ele vai falar do Canal do Panamá, ele fala na Groenlândia, ele teve uma conversa ruim com a primeira-ministra da Dinamarca, porque ele quer obrigar a Dinamarca a vender a Groenlândia. Não sei exatamente como que você vende, porque a Groenlândia é um território autônomo da Dinamarca, ela não é uma colônia que você vende, né? Não só um território autônomo, como, diferentemente da Escócia na relação com o Reino Unido, a Groenlândia tem a licença de, quando quiser, convocar um plebiscito e se declarar independente da Dinamarca. Sim. Quer dizer, os groenlandenses, ou seja lá como é que se diz, cidadão da Groenlândia, porque a gente está falando de umas 100 mil pessoas, né? É um lugar muito pequeno, uma sociedade muito pequena. Sim. Eles tomam decisões a respeito do seu futuro, né? Isso não vem de um país, né? Na verdade, o que o Trump faz? O Trump fala dessa maneira, assinando para o público interno, para obrigar o outro... Primeiro que a famosa janela de Overton. Você normaliza coisas que pareciam impossíveis. Você sair querendo obrigar um país a vender, ou fazer um plebiscito, ou retomar o Canal do Panamá, ou obrigar a desfazer concessões chinesas no Canal do Panamá. Aí você tem um discurso sobre isso. Né? É o tipo de... Parece que o Trump tem um livro sobre como negociar. Né? Parece The Art of the Deal. Parece que o negócio é assim. Fala nessa história do Canadá, e aí chegou na América Latina através dessa história das deportações. O discurso do Trump é resgatar o emprego dos norte-americanos, que supostamente teria sido roubado pelos imigrantes, e também criminalizar esses imigrantes que estão irregulares. Então ele vende também que esses caras são criminosos. Né? Então, de alguma maneira, ele manda o discurso é mandar de volta esses caras para casa como ladrões de empregos. Né? Ladrões de empregos e, de repente, ladrões só mesmo, tucur. Né? E aí você tem essa história dos maus-tratos. Essa história dos maus-tratos do desembarque, né, que estava acorrentado, que não dava água, que deixavam ir ao banheiro.
Isso levantou, acho que o pessoal em Honduras, né, já tinha levantou na Colômbia, já tinha levantado no Brasil, porque essa retórica imperial, ela gera uma reação também nos outros países que sentem a sua soberania diminuída, né? Aí não interessa muito o que as coisas... pensar o que as coisas são como se elas, em termos de aparência e essência. A política é você fazer... a política cria a realidade através do discurso, tá? E aí qual é o problema aí? O problema é que nesse discurso o Trump também está fazendo o seguinte: ele está obrigando um realinhamento interno da política interna de todos os países, no sentido de que ou você está comigo ou você é meu inimigo. Entendeu? Isso significa que a direita desses países ela vai ter que se alinhar com o Trump, né? Os candidatos, os presidentes vão ter que botar o chapeuzinho do MAGA, vão ter que botar o boné. Entendeu? É como se fosse o alinhamento que você vai ter que colocar em todos os lugares. Isso aí é um estímulo a uma maior polarização. Tá? E é óbvio que isso provoca um efeito contrário, porque se você radicaliza a direita e torna normal o populismo de direita, você vai obrigar o quê? A que você crie um populismo de esquerda ou redesperte esse populismo de esquerda simetricamente em todos os lugares onde houver oposição. Estejam os presidentes no poder, sejam eles candidatos da oposição. E aí eu acho que é aí que a gente consegue entender o problema que esses países têm e, no caso, essa reação do Petro, entendeu? Porque o Petro é um candidato, quer dizer, o presidente da República, que está em fim de mandato e é relativamente impopular. O que ele tem a perder fazendo isso, que eu até brinquei, chamei de populismo reverso? Entendeu? Aí você vai resgatar que carta? Se os americanos estão resgatando, através de Trump, a carta do imperialismo, a tendência desses caras aqui é resgatar a carta da resistência ao imperialismo americano, entendeu? Então o Petro lançou dessa carta. Quer dizer, esse é um movimento geral de realinhamento que vai botar a gente, em termos discursivos, em termos semelhantes ao que a gente estava 40, 50 anos atrás, entendeu? Esse que é o meu receio. E aí quem é que vai se dar bem? Um sujeito como Maduro. Olha, eu não disse, aí você vai ter resistência cada vez maior, você vai ter um discurso de resistência em nome da soberania nacional, e tudo isso enfraquece a democracia liberal, entenderam? Que é o que o Fernando está dizendo aqui já no nosso chat do YouTube. A América Latina, se não estiver unida para enfrentar a ameaça fascista de Trump, cairemos de joelhos humilhados, chega de covardia. Pois é, esse é o elemento novo, mas eu confesso que eu sou... Eu sou meio brasileiro nesse negócio, assim. Eu analiso friamente o negócio lá fora. Quando começa a chegar aqui é que me preocupa, entendeu? Então quando você começa a ver a interferência na política interna, é que eu fico ficando mais preocupado. Eu tenho a impressão que o Brasil vai saber lidar com isso. Bom, nós somos maiores, né? Bem maiores do que nós somos, a gente tem uma economia mais relevante, uma ruptura americana com o Brasil teria um impacto perceptível. A gente é exportador de algumas coisas para os Estados Unidos, de carne, de petróleo e tudo mais, que carne, por exemplo, não é trivial para os americanos reporem a exportação, não. Petróleo até dá, mas o problema de petróleo é que aí tem uma crise no Oriente Médio, é bom você ter outras fontes e tal. Enfim, o ponto que eu estou fazendo mais é uma coisa de... O Itamaraty, até por por tradição, uma política externa muito diplomática, de muita mão leve, a gente não compra briga, tudo mais. O Itamaraty sabe lidar com esse tipo de crise, entendeu? Não é só não provocar o Trump. Se o Lula tiver a esperteza de não ficar fazendo bravata, entendeu? O Brasil não necessariamente vai ser muito impactado. Eu acho que ele não, mas quem vier depois, ou parte da oposição, entendeu? Não, o bolsonarismo vai ser bolsonarismo, repara, Pedro, né, cara? O que está acontecendo com a direita? A gente está dizendo que tem uma direita moderada e tem uma direita radical. A partir do momento em que o Trump se apresenta como a direita que veio para ficar, eu concordo você começa a ver essa direita como uma direita normal, você tem uma normalização dessa direita. Entendeu? Aí, por exemplo, vamos imaginar que eu sou um conservador moderado que mora em São Paulo e gosto do Tarcísio de Freitas. O Tarcísio botou o boné do MAGA. Então, apoiar o Trump também está dando demais, e eu não sou radical. Aí você está entendendo? É claro. Ao passo que isso vai acontecendo na direita, você vai ter o despertar e o crescimento dessa esquerda nacionalista também. Com o Lula, creio que não, mas depois vai se tornar inevitável.